Bom dia, pessoal. Seguindo aí na sequência a Constituição Federal narrada e comentada para concursos públicos e Ordem dos Advogados do Brasil. Ok, artigo 10. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. Artigo 11. Nas empresas de mais de 200 empregados é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. Então nós fechamos o capítulo 2º, na sequência agora capítulo 3º da nacionalidade. Agora a gente abre um parênteses aqui e a gente vai pré-estabelecer alguns conceitos antes de nós falarmos aí o texto da Constituição Federal. Por quê? Existe a necessidade de nós detectarmos, apontarmos termos técnicos para que não haja confusão por parte dos senhores. Vamos lá, galera. Premissas, então, doutrinárias importantes. Quem que é o nacional? A gente confunde. Quem que é a pátria? O que é nacionalidade? Eu sou natural de... O que é naturalidade? Bom, o que é nacional? Nacional é aquele indivíduo brasileiro que pode ser o nato ou o naturalizado. Já já nós vamos estabelecer as distinções. O que é povo? O povo brasileiro. Bom, o povo brasileiro é o conjunto dos nacionais. O que é a população? Olha que diferente, são diferentes os conceitos. Povo, população. População, estrangeiros, é o censo, e todos os nacionais. Então, população, estrangeiro mais nacionais. Conceito, então, demográfico, tá? Que vai estar a indicar o número de pessoas, tá? Total. O que é nação? Será que se confunde com população? Nação é a mesma coisa que povo? Não, vejam só. Nação. Vamos partir para o conceito sociológico, tá? O que é nação? Isso é importante. Conjunto de pessoas que se identifica por identidade étnica, identidade da língua, costumes, consuetudinário, né? Exemplos, os hebreus, tá? Os hebreus, que hoje são judeus, são um exemplo do chamado da chamada nação hebraica. Outro exemplo de nação, a gente pode falar dos ciganos. Né? Os ciganos, não existe um estado cigano. Né? Os ciganos são aí aquele conjunto de pessoas. Se nós formos estudar historicamente, a gente vai verificar que eles vieram, segundo aponta alguns historiadores, da Índia. Né? E depois houve a diáspora, né? A dispersão dos ciganos para vários pontos do mundo. E eles têm umas características próprias, né? Específicas com relação à linguagem, aos costumes, né? Das uniões entre eles. Então, nós podemos falar em nação cigana, nação hebraica, enfim. E o país? O que é o país? Conceito. A doutrina, de modo geral, aí, se refere ao território. O país é o território, demarcado geograficamente. Essa delineação ela é precisa e respeitada pelos demais países. Essa expressão nós verificamos no texto constitucional. Existem momentos que país, a gente vê no artigo 5º e no artigo 12, país com P maior, né, que significa o país
como nós temos essa dimensão. E país com P menor, com uma outra dimensão que já, um pouquinho mais para frente, a gente vai distinguir. E pátria, será que é a mesma coisa que nação? Nada a ver. Pátria. A pátria, no sentido técnico, é a expressão que tem um sentido de expressar o civismo da pessoa. Essa é a minha pátria. Agora, nos Jogos Olímpicos, Rio 16, nós estaremos torcendo pela nossa pátria, né? Então, o hino nacional fala em pátria amada, Brasil. Enfim, isso é pátria, não vamos confundir então esses termos técnicos. Depois, vocês voltam o vídeo, né, do YouTube e vão verificando de novo até memorizar os conceitos e distingui-los, para depois entrarmos na Constituição. Cuidado, para não haver confusão. Estado, o que é Estado? O Estado é o poder, um poder, tá? Quando eu falo Estados Unidos da América, Estados Unidos, Estado brasileiro, é o poder soberano exercido pelo povo. O ideal é que esse povo correspondesse a uma nação, mas a gente sabe que nem isso, isso nem sempre é verificado, né, na prática. Não necessariamente o Estado está a corresponder com a nação, que é aquele conjunto de hábitos, né, de pessoas que têm os mesmos hábitos, línguas diferentes, união entre as pessoas de forma específica, celebrações, enfim, né? Então, o Estado ele tem uma dimensão então, pessoal e ocupa o Estado uma dimensão territorial. Quando eu falo Estado brasileiro, eu imagino já os contornos mentais do Brasil, dimensão territorial. Dimensão pessoal, eu já distingo, Estado do Brasil, Estado brasileiro. E essas dimensões objetivam os mesmos fins, tá? Finalidades. É a dimensão dos fins, que é a finalidade. Tá? Então, povo mais o território, dimensão territorial, mais a soberania. Tá? Soberania significa a autonomia e mais um plus, não é apenas a autonomia. O Estado brasileiro é soberano, ele é autônomo e soberano. Soberano significa que os outros estados têm que respeitar os meus limites, a minha Constituição. Na mesma, em contrapartida, o Estado brasileiro precisa também respeitar os acordos e tratados internacionais e também a soberania dos outros estados. Ok? Tá? Não vamos confundir, então, a questão do Estado brasileiro com estados membros que vão compor a Federação dos Estados. Naturalidade. Eu sou natural de... Né? Naturalidade é o lugar geográfico do nascimento. Tudo isso para a gente poder entender aí melhor o artigo 12 da Constituição Federal. Naturalidade. Eu sou natural de, significa o local geográfico. Tá? No meu caso em específico, um abraço para os colegas que gostam de tomar um chopinho, pinguim, vamos lá, Ribeirão Preto. É a minha naturalidade. Eu sou natural de Ribeirão Preto. E a minha nacionalidade brasileira. Tá? Então, naturalidade, nacionalidade, não vamos confundir os termos. O que é cidadão? Cidadão é o nacional, aí volta lá no termo técnico que nós já falamos, é o nacional, no gozo de direitos políticos. Esse é o cidadão. Tá? Lembra quando nós falávamos das ações mandamentais? Lembra? Das ações personalíssimas? Né? Nós falávamos
naquela oportunidade para vocês, que existem ações em que o cidadão pode propor. Né? E a comprovação da cidadania, lembra dos requisitos da ação popular? A cidadania ela é oferida, ela é conquistada a partir do, como é que eu posso exercer o meu direito à cidadania? Com o título de eleitor. Tá? Então, inclusive, é requisito para que seja juntada na exordial, na inicial daquela ação. Eleitorado, o que é o eleitorado? Outro conceito importante. Quem exerce os direitos políticos. Conjunto de cidadãos que exerce os direitos políticos. Então, tem o cidadão, que é o nacional no gozo dos direitos políticos, né? Cédula eleitoral, e o eleitorado é o conjunto desses cidadãos em que eles efetivam os direitos políticos. Nacionalidade é o vínculo jurídico político de direito público interno que faz de uma pessoa um dos componentes aí da dimensão, voltando nas dimensões do Estado, da dimensão pessoal do Estado. O professor Valério Mazzuoli, que a gente indica também inclusive as obras, um excelente professor, né, doutor, a nacionalidade, ele diz, é matéria de direito público. A nacionalidade se constitui hoje um direito humano fundamental. Direito humano fundamental. Né? Na Declaração dos Direitos Humanos, a proposta, a Convenção Americana dos Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, também coloca a nacionalidade nesse patamar, considerado como um dos direitos fundamentais da pessoa humana. Então, naturalidade relaciona-se ao local físico, já falamos. Então, agora a gente adentra nesse outro espaço. Vamos falar um pouquinho agora de naturalidade. Né? A nacionalidade, melhor dizendo. A nacionalidade, não vamos confundir os termos, então, naturalidade, e agora eu estou falando de nacionalidade. O nacional, a nacionalidade, ela pode ser primária ou originária, ou ela pode ser secundária. Então eu tenho duas espécies, segundo parte da doutrina, a maioria da doutrina, da nacionalidade, e a Constituição também, ela pode ser primária ou originária e secundária. Como é que eu tenho a nacionalidade originária? Existem critérios, um deles é ius sanguinis, que é o critério sanguíneo, e o solis, que é o critério físico-geográfico, tá? Da região. Diz respeito ao fato, então, natural do nascimento. O Brasil, qual que é o critério? Ele vai estar combinando ambos. O critério de sangue, tá? Ser brasileiro, aquele que nasce aí, de pais brasileiros, e o critério também do ius solis, que é o critério físico, né, geográfico. E a nacionalidade também ela pode ser conquistada de forma secundária a partir de escolha do próprio indivíduo, nos termos do artigo 13 da Constituição Federal, que nós vamos verificar com vocês as hipóteses. Observação, vejam só. Existem 4 exceções que caem onde existe o tratamento diferenciado entre o nato, o nacional, nato, e o naturalizado. Tá? Então, voltando, tá? Nato e naturalizado têm direitos, mas existem hipóteses excepcionalíssimas em que a Constituição Federal distingue e estabelece uma diferença, um discrimen, né? Um discrimen legal e constitucional para algumas hipóteses. Hipótese número 1, a linha A aqui, vejam aqui na tela. Cargos. Então existem alguns tipos de cargos, a gente vai ver isso mais pormenorizadamente um pouquinho mais para frente. Mas vejam só, cargos. Alguns cargos só podem ser ocupados por natos. E outros também se admite os naturalizados. Funções. Algumas funções, a mesma coisa. Só para natos, por exemplo.
Vídeo artigo 89 do texto. Extradição. Vai haver também a questão da extradição, em que a gente vai verificar que os natos, eles não são extraditáveis. Tá? Vejam só. E aí as hipóteses nós vamos distinguir também com vocês. O direito de propriedade, artigo 222. Direito de propriedade. Tá? Também, aí nós vamos verificar também que existe uma discriminação, discriminação no legal constitucional. O próprio legislador distingue, diferencia essas situações. Então são as hipóteses excepcionais e que, por serem excepcionais, cuidado, acabam caindo em concursos públicos e provas da ordem dos advogados do Brasil e outras. Né? Naturalização. Então é o fato do indivíduo adquirir uma nacionalidade secundária que, por sua vez, pode ser expressa ou tácita. Veja só, então o nato e o naturalizado. A naturalização significa isso, o fato do indivíduo adquirir uma nacionalidade secundária. Como que isso aí vai dar? Atualmente nós temos a hipótese de naturalização expressa, ou seja, apenas essa. As regras de naturalização são as previstas no texto constitucional. Tá? Então agora a gente adentra no artigo 12 específico. São brasileiros, então, natos, os nascidos na República Federativa do Brasil. Bom, que critério que é esse? É uma exceção do ius solis, né? Nascidos na República Federativa do Brasil. Tá? Ainda que de pais estrangeiros. Pais aqui conota a nacionalidade de pais e não a atividade específica. Né? Desde que nestes não estejam a serviço do seu país. Então, voltando. Os nascidos na República Federativa do Brasil são brasileiros natos. E o solis é o que está no Pacto de São José da Costa Rica. No Brasil, então, há um sistema misto, não adotando o sol e o solis. Nós temos as duas, né? Os nascidos na República Federativa do Brasil são brasileiros natos, ainda que de pais estrangeiros. Tá? Nasceu no Brasil, é o critério ius solis. Tá? A linha B também são brasileiros natos, os nascidos lá fora, no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, é uma exceção do ius solis. Tá? Desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Então é uma condição, um requisito a ser preenchido. Pode nascer lá fora e ser nato? Sim, desde que os pais, né, qualquer deles, esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Tá? Esse já é o critério ius sanguinis. Por que é a exceção do ius solis? Porque é o critério de sangue. Eu nasci lá fora de pais brasileiros que estão a serviço do Brasil, seja o pai ou a mãe. Tá? Sou brasileiro naturalizado? Não, sou brasileiro nato por força do texto constitucional. A expressão, então, a serviço da República, esta expressão, então, deve ser considerada em sentido amplo. Tá? Houve uma reforma em 2007, uma emenda constitucional. Tá? A linha C também são brasileiros natos, os nascidos lá fora, no estrangeiro, de pai e mãe brasileira, critério do ius sanguinis de novo, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, que é 18 anos, pela nacionalidade brasileira. É o critério do ius sanguinis. Então vejam só a composição dos critérios. Ora ius solis e ora ius sanguinis são brasileiros natos. Brasileiros natos. Professor, OBS. Vejam só essa OBS, interessante. O professor Valério Mazzoli critica a emenda de 2007, 54, porque, dando exemplos dos gêmeos, por exemplo. Né? Gêmeos que nasceram na Suíça. Por
quê? Ele acha estranha a situação que vai ficar. Olha, vejam só. O primeiro foi registrado na repartição do consulado na Suíça. É brasileiro nato, como está a demonstrar o texto constitucional. O segundo, o casal, por alguma circunstância, ele não registra na Suíça e retorna ao Brasil. Ora, nessa situação ele não é brasileiro nato, até que atinja a maioridade e faça a opção. Vejam só. Então, nesse meio de tempo, ficaria aí uma situação esdrúxula. Tá? Essa é a crítica do professor Mazzuoli. Bom, vamos terminando já, então, com vocês, um julgado aqui para nós terminarmos. Extradição. Inadmissibilidade. Extraditando que, por força de opção homologada pelo juiz competente, é brasileiro nato. Não pode ser extraditado, né? Constituição, artigo 12, 1c, extinção do processo de extradição. Anteriormente suspenso enquanto pendia a opção da homologação judicial. Tá? O relator ministro Sepúlveda pertence, esse já é um julgado mais antigo, de 2004, relativamente antigo. Obrigado, já já a gente volta com vocês.